Olá, tudo bom? A gente fica escutando daqui e dali tantas questões envolvendo casais, envolvendo homens, mulheres. A verdade é que surdamente, na calada, está existindo uma luta entre o gênero masculino e o feminino. Não é uma briga de rua, é uma briga calada, silenciosa. Muito por falta de instrução, por falta de orientação, tanto dos homens quanto das mulheres. E eu explico para vocês. Vocês já notaram que a maioria dos homens não falam em casamento? Quem toca nesse assunto primeiro é a mulher. Mas a gente fica a imaginar a mulher, as mães de hoje, aquelas que têm mais de 30 anos, 40 anos, elas foram criadas com essa ideia de casar. As mães as preparavam para o casamento. Os homens não, nunca tivemos essa preparação para o casamento. O homem sempre teve a orientação de que ele é o provedor e de que dele deve sair o sustento da casa, da esposa, dos filhos, enfim. Esse foi o papel do homem, trabalhar e sustentar. E a mulher? Cuidar do lar. A mulher era educada para isso. Aí veio um tal de empoderamento feminino. Primeiro, começamos com as leis, onde deputados, vereadores, senadores, eles vieram trabalhando uma proteção à mulher graças ao mau caratismo de muitos homens. Por que mau caratismo? Porque os homens foram feitos para serem o macho alfa, para dominar. E como as mulheres começam a se empoderar e começa uma rebeldia, com pequenos discursos, né? Não sou sua empregada, não faço isso, não faço aquilo. O homem, muitas vezes, se rebela também contra isso e, pela ignorância, começa a brigar e a agredir mulheres e etc. Com a igualdade feminina sempre cada vez mais explícita, cada vez mais buscada e correndo no Congresso, nos judiciários, leis que amparam as mulheres, o sexo frágil, né? As mulheres começaram a confundir empoderamento com autoridade. E aí é que a coisa começou a degringolar, vamos assim dizer. Os relacionamentos não eram mais como antigamente. Os relacionamentos dos nossos avós, eles foram eternos, até que a morte os separasse. Mas os nossos pais já separaram. Eu até não posso falar pelo meu não, porque o meu nunca separou. Minha mãe ficou viúva. Mas os pais, da maioria dos jovens que estão aí hoje, e que estão na faixa aí dos 40, 45 anos, a maioria deles são separados. E a maioria das separações provocadas ou de iniciativa das mulheres. Porque quando as mulheres começaram a trabalhar, começaram a ficar independentes financeiramente, elas não souberam, não aprenderam ainda a dar conta de que a independência financeira não quer dizer independência do marido, não quer dizer independência da família. Você constituiu família com um cara, teve filhos e tudo mais, essa família é que é a prioridade. O empoderamento não dá direito à mulher de, por qualquer coisinha, não preciso desse cara, ele não é provedor, e passa a deixar essa pessoa de lado e a buscar aquilo que o dinheiro pode sustentar, aquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que o dinheiro pode proporcionar e que ela não depende mais do marido. E tem ainda a tal da autoafirmação. A pessoa de 30 até 50 anos querer ainda se autoafirmar
através da beleza do corpo, que consegue competir no mercado de relacionamento, com as meninas que estão vindo aí. E, na verdade, a coisa tomou um rumo que o homem foi silenciado. Na verdade, a maioria dos homens são silenciados pelas leis, cada vez mais favorecendo as mulheres e cada vez mais prejudicando aos homens. E aonde é que isso vai dar? Conflito de gênero não leva a lugar nenhum, gente. Conflito de gênero não leva a lugar nenhum, eu repito. Porque o homem não foi feito para ficar só. E é por isso que está na Bíblia que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher e constituirá a sua família. E essa família é uma coisa sagrada. A mulher também deixa pai e mãe e vai se unir a um homem, constituir família. E essa família é dela, é da mulher. Então você não pode abrir mão, principalmente quando você tem crianças de menor, sob a sua responsabilidade. Você não deve abrir mão da família, você deve administrar a família. Conversar, diálogo, o que está dando certo, o que está dando errado, vamos resolver. Mas você simplesmente tem, as mulheres principalmente, têm os homens como coisas descartáveis. O homem fica com a mulher por amor. A mulher fica com o homem pela sua utilidade. Quando o homem perde a utilidade, que é essa de prover, de dar segurança, de dar proteção e etc. Quando o homem perde isso aí, a mulher sabe que consegue isso em qualquer lugar, e principalmente no Estado, o Estado lhe dá isso, ela então descarta o homem. Então o homem só tem valor pela sua utilidade. Mas tem uma coisa que a mulher esquece. Se você tem filhos, o homem continua sendo pai dos seus filhos. Gente, um filho, todo mundo sabe disso, metade dos cromossomos é da mulher e a outra metade é do homem. Então, seu filho tem metade seu e metade do pai. Pai, o seu filho tem metade seu e metade da mãe. Ele é uma criatura vinda da união sua com a mulher. Cada um deu 50% para criar, para formar aquela criatura. A responsabilidade dos dois. Então não tem isso de a mãe manda mais, o pai manda menos, o pai manda mais, a mãe manda menos. Filho é filho. Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. Então prestem bem atenção nisso que eu estou falando para vocês. Antes de casar, você que está namorando aí, não fica namorando só porque a moça é bonitinha, é gostosinha, porque o rapaz é saradão, é musculoso. Olha a cabeça do cara, olha a cabeça da moça, olha a família da moça. Procure saber como que é a vida dessa moça dentro de casa, como é a vida desse rapaz dentro de casa, como que esse rapaz trata as irmãs, como que esse rapaz trata a mãe, como que esse rapaz trata o pai. E a mesma coisa é a filha, né? Olha como que a filha trata a mãe, como a filha trata as irmãs, como a filha se relaciona com o pai. É tudo saudável. Os pais ensinam a ter caráter, a ter lealdade, fidelidade, respeito, admiração às pessoas. Se você vem com esses bons costumes, se a outra pessoa também vem de bons costumes, não há por que casar e depois separar. Agora, se um lado vem de uma família desestruturada, de uma família onde o rapaz não se dá com o pai, briga com o pai, briga com a mãe, não considera os irmãos, etc. Esse rapaz não vai considerar as esposas. A esposa, né? Por que ele vai considerar a esposa? Você não considera nem o pai nem a mãe, vai considerar a esposa? E a mulher também. Olha, cara, olha como que a sua esposa, sua namorada, se relacionava ou se relaciona com seu pai, com o pai dela, né? Como que ela se relaciona com a mãe? Eles vêm de um lar sólido, ou vêm de um lar destruído, de um lar onde o ciúme imperou,
onde houve a separação deles lá também, porque filhos de pais separados certamente também serão separados, uma hora, mais tarde ou mais cedo. E a mulher que fica durante sua vida tendo vários relacionamentos, ela não fica com ninguém. Ela não fica com ninguém. O rapaz que também fica trocando de mulheres, larga uma porque ficou um pouquinho mais velha, para pegar uma mais nova. A mais nova também vai ficar velha. E lembre-se, você também fica velho. Então, não é por aí. Gente, não é a paixão que sustenta a relação. O que sustenta a relação é admiração, lealdade, respeito. São essas virtudes que seguram a relação. Eu vivo falando, e falo toda hora, o amor incondicional, o amor absoluto, isso é a cereja do bolo. Ele vem para coroar essa relação que é baseada na admiração, no respeito, na lealdade, na fidelidade. E aí as pessoas ficam, às vezes, achando interessante. Hoje tem um estudo que diz exatamente que a maioria das mulheres, a maioria, não são todas, gente, por favor, entenda bem o que eu disse, não são todas, mas a maioria das mulheres traem o marido. Por quê? O estudo mostra que as causas são diversas causas, mas principalmente porque ela não tem admiração, respeito, lealdade e fidelidade. E o marido trai também. O marido também trai. Por quê? Porque falta admiração, falta lealdade, falta fidelidade, falta respeito. Então, se falta isso de um lado e do outro, e os dois traem, só que hoje em dia a mulher trai mais, porque ela está sempre em busca, né, da sua valorização. Ela quer saber se ela consegue, no mercado, atrair alguém que goste dela. Gostar, gente, é relativo. Gostar é muito relativo. Eu posso gostar de uma mulher pelo seu corpo, pelo seu jeito, pela sua alegria, pelos goles que ela bebe. Posso gostar, ter tesão por ela, porque ela é uma mulher atraente, desejada. Mas posso querer essa mulher, mas posso não amá-la. A mulher da mesma forma. A mulher sempre olha o homem pelo lado daquilo que ele pode proporcionar para ela. Vocês acham que eu estou falando exagero? Posso estar. Não coloque a carapuça em você se ela não servir. Você fala, comigo não acontece isso. Ok, com você não acontece. Mas eu não estou falando de você. Eu estou falando de todos. Estou falando dos homens e das mulheres. O que está acontecendo de um modo geral. Agora, por que acontece isso? É porque homens e mulheres hoje abandonaram Cristo, abandonaram Deus, abandonaram Jesus, que é Filho de Deus. Eu não estou falando de religião. Não estou falando que abandonou a religião, não, porque pode ser que você não se identificou com nenhuma das religiões e não quer frequentar nenhuma. E daí? Eu preciso frequentar a religião para poder me aproximar de Deus? Não, não preciso. Deus está dentro da gente. Ele é o caminho, a verdade, né, e a vida. Então Deus está dentro da gente. Basta você compreender e entender a verdade e ela vai te libertar. Eu digo, isso é bom, você ter uma igreja, você ter uma religião, é bom, porque você encontra pessoas que professam a mesma fé. Ok, vocês se encontram e professam a mesma fé junto, faz louvor e tal, é bonito. Mas você não precisa de religião para poder estar junto de Deus. Você não precisa de religião, basta você ter Deus dentro do seu coração. E, por favor, não procure Deus em lugar nenhum. Procure Deus dentro de você. Dentro de você. Um casal que toda noite para e faz a sua oração, agradecendo a Deus pelo dia de vida, pela união, pela família, e pedindo a proteção divina para que essa família seja perene, seja durável e que
transpõe aí os tempos, essa família fica unida. Tinha um ditado, né, que diz, há algum tempo atrás, eu lembro que eu ouvia isso, família que ora unida permanece unida. E é verdade, é verdade. Então, eu tenho um conselho para os homens. Ame a sua mulher. Priorize a sua mulher. Se mandarem você escolher quem é mais importante para você, seu pai ou sua mulher, sua mãe ou sua mulher, seu filho ou sua mulher, não tenha dúvida em responder. Não tenha dúvida. O mais importante é a sua mulher. Quando perguntarem para os homens, né, ou para as mulheres agora, perguntar para a mulher, quem é mais importante? Sua mãe ou seu marido? Seu filho ou seu marido? Seu pai ou seu marido? O mais importante é o seu marido. Olha, se o seu marido é a prioridade, então por que é que você vai confidenciar sua vida com pessoas fora do matrimônio? Por que é que você vai ter amigos e amigas fora do matrimônio se o seu marido é que tem que ser priorizado, se a sua mulher é que tem que ser priorizada? O canal de confiança se estabelece quando o seu marido é seu confidente, a sua mulher é sua confidente. É aí que estabelece a confiança, a lealdade, a fidelidade, o respeito, a admiração. Quando você procura fora desse relacionamento uma pessoa para te valorizar, para te ouvir, para você desabafar, o erro não é da pessoa que está te ouvindo lá fora. O erro é seu. Você que está fraca, você que está fraco, você que está traindo a relação. Quando se fala de traição, muita gente só imagina o ato sexual. E traição, gente, não é você beijar outra boca, não é você entregar seu corpo para outra pessoa. Isso aí já é outra coisa. Isso aí já é o ápice da traição. A traição é quando você confidencia para um amigo, para uma amiga, as coisas da sua vida, as coisas do seu relacionamento. Se você não está feliz, quem tem que ser o primeiro a saber é o seu cônjuge. Ele tem que ser o primeiro a saber. Junto com ele que vocês têm que buscar a solução dessa infelicidade momentânea. Não é com um amiguinho, não é com um colega de trabalho, não é com um colega de escola, não é com vizinho, com vizinha. Não é, gente. Se enquanto você estiver contando as suas vantagens, enquanto você estiver levando para outros que não tem nada a ver com sua vida, as coisas internas do seu relacionamento, você pode ter certeza que você está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Se você não quer se relacionar, se você não quer o seu marido como confidente, se você não quer a sua mulher como confidente, como uma pessoa que será prioritária na sua vida, então vai aqui um conselho de quem tem experiência. Não case. Não se una a uma pessoa que você não está disposta a sacrificar. A uma pessoa que você não está disposta a se entregar no relacionamento absoluto. Se você não estiver disposto a isso, a renunciar aos seus filhos, seu pai, sua mãe, sua família, para ficar com essa pessoa, não case. Não case. Muitos vão dizer, não, a coisa mais importante da minha vida é minha mãe. A minha mãe a mãe é a coisa mais importante da sua vida. A minha também foi a mais importante da minha vida. Mas a prioridade tem que ser o seu cônjuge. Se não for, não case. Não case. Agora, se casou, reveja seus conceitos. Se está tendo crise no casamento, sabe, não fica com esse negócio, eu acho que ele tem outra, eu acho. Se você tem outra, é porque você não está sendo suficiente. Se ela tem outro, é porque você não está sendo suficiente. Eu não estou falando de sendo suficiente sexualmente, não. Eu estou falando de sendo suficiente para prover
ao seu cônjuge aquilo que ele espera de você, aquilo que foi combinado. Porque eu não posso esperar nada de uma pessoa que eu não combinei. Por que é que tem namoro? Por que é que tem noivado ainda? É para você combinar como é que será a vida a dois. Tem gente que acha que noivado é desculpa para namorar pelado, e não é isso. O namoro é para você conhecer a pessoa, mas mais do que conhecer a pessoa, é conhecer a família da pessoa, como que ela foi criada, quais são os valores, né? Quais são os princípios morais que a família passou para ela. Se não passou nada, meu filho, não espere nada diferente. A pessoa vem com isso de berço, lá de trás. Ela não vai adquirir agora, depois de velho. Isso não ensina na escola, não ensina na faculdade, isso ensina em casa. Então, os valores morais que meu filho tem, que meus filhos têm, eles foram forjados em casa. Eles são forjados em casa. Não é o mundo que vai forjar o caráter de ninguém. Não é o mundo que vai forjar o que a pessoa terá ou será. Não é o mundo. O mundo é cruel. O mundo pune a quem não vem com isso de casa. Então, esqueça um pouco as vaidades, esqueça um pouco o ego, e se vai entrar no relacionamento, combine antes como será. Isso que é namorar, gente. Namorar não é ficar beijando na boca, abraçando, não. Isso é outra coisa. Namorar é você conversar no dia a dia, buscando entendimento de como será a nossa vida. Primeiro, como foi a vida da mulher, como foi a vida do homem. E agora, quais são os pontos convergentes e divergentes? Vamos fazer agora uma tábua, e vamos equalizar as diferenças e as coincidências. Acertar como será a nossa vida. O que eu vou abrir mão e o que você vai abrir mão. Acertado isso, o noivado só serve para você fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo mesmo. E aí já começa a coisa a pegar. Porque o noivado, você já tem que começar a preparar a sua casa, a preparar o seu lar para a vida a dois, para a vida comum. E aí começa já a prova daquilo que você combinou no namoro. Agora, se você acha que namorar é só beijar, abraçar, ir para motel, deitar, dormir, roncar e tal, e não precisa combinar nada, está fadado ao fracasso. Porque namoro não é isso. Namoro não é só beijinho na boca, abraço e transar, não. Isso aí, gente, é necessidade carnal, biológica. Mas e a necessidade psicológica? E a necessidade espiritual? Essa tem que ser vista também. Então é por isso que a maioria dos casamentos hoje não dura 3 anos, 2 anos, 7 anos. Não dura. Por quê? Porque na hora que precisa entrar com essa parte, cada um pula fora do barco. Então, eu espero, com essa nossa live aqui, já são quase meia hora, né, que eu estou falando isso para vocês, eu espero ter ajudado a reflexão. Eu quero que vocês reflitam e pensem comigo. Vamos namorar para conhecer a pessoa com quem nós vamos nos unir, a família da pessoa, o pai, a mãe, a relação dessa pessoa com o pai e a mãe, sabe? E não é escutar da pessoa. Não, eu me dou bem com minha mãe, eu me dou bem com o papai. Não, é verificar em loco se isso é verdade. Sabe como que a gente vê? É nosso bate-papo de domingo de manhã, domingo à tarde, no sábado à noite, em casa, na casa da família. Você vê pelos papos ali, você vê. A mãe fala para a filha assim, ô filha, levanta aí, vai lá fazer isso assim. Ah, não, mãe, agora não vou não. Opa, olha o primeiro sinal aí, que ela não é uma boa filha, que ela não é obediente. Ah, são coisinhas pequenas, gente. Aí o pai chega perto do rapaz e fala, ô filhinho, vai ali para mim. Você está lá com a namorada, toda bonitinha, gostosinha ali do lado e tal. Aí ele fala, ô filho, vai ali para mim fazer isso assim. Ô pai, poxa, agora, estou conversando aqui, pô, só olha aí como é que ele está tratando o pai. Não tem respeito. Não é solícito com o pai, não é solícito com a mãe. E se os irmãos, então, começam a discutir um assunto e ele é contra, briga, principalmente se vocês for conversar sobre política. Aí o bicho pega. Sobre futebol, o bicho pega. Parece coisas bobas, mas é aí que as pessoas se revelam.
Então eu estou quase que ensinando vocês a namorar. Estou quase que ensinando vocês a namorar. Abraçar, beijar, fazer amor, todo mundo sabe. Mas namorar, para conhecer a pessoa que vai dormir ao seu lado, que vai roncar, desculpa o termo aqui, que vai soltar pum debaixo da coberta junto com você, que vai ter mau hálito de manhã, ou mesmo até de noite, que às vezes vai dormir uma noite, né, depois do sexo, sem se banhar, sem lavar, sem tomar banho. Ah, fez sexo ali, já dorme ali igual animal. Ou aquela pessoa que deita e dorme de costa, um para o outro, bunda com bunda. Espera aí, para aí, gente. Vamos pensar devagar, como é que é esse tipo de relacionamento. Se a pessoa te interrompe, você está conversando, né, e está contando um caso, a pessoa te interrompe e vai contra a sua opinião, em público, seja homem ou seja mulher. Isso é uma falta de respeito muito grande, já está dando sinais que a pessoa tem que mudar ou você tem que tomar uma decisão séria. Entendeu, gente? Como é que é o negócio de relacionamento? Relacionamento, então, gente, vai muito além de abraçar, de beijar e de transar. Aliás, vou encerrar aqui falando sobre transar, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Quando você une o seu corpo ao corpo de outra pessoa, um pedaço seu fica dentro dessa pessoa, ou um pedaço dessa pessoa vem junto para você. Então, é uma coisa muito séria. Você receber um pedaço do corpo de alguém, sêmen, os líquidos, seja no ato sexual, seja no beijo, saliva, seja beijo em outras partes, você está adquirindo uma parte dessa pessoa. E se essa pessoa não for ficar com você, você faz o que com essa parte dela? Mistura com a de outro? Mistura com a de outro? Daí a pouco você está uma salada mista de pedaços de um, pedaço de outro, pedaço de outro. E principalmente, o mais importante, é que quando você une aqui, você também está unindo no céu, espiritualmente, psicologicamente, você também une. E veja a bagunça que vira isso. Veja a bagunça que vira isso. Né? Você está com a pessoa, um pedaço da pessoa, você está com uma pessoa, você está com um pedaço seu, e vejam só isso lá no céu, como é que fica. Você não acredita? Então não precisa preocupar com isso. Se você não acredita que o que Deus une na terra, o que nós unimos na terra, Deus une no céu, então pode parar. Se você não acredita, não tem sentido nenhum que eu estou falando para você. Mas se você é cristão, se você lê um pouquinho a Bíblia, você vai ver que o que eu estou falando está lá. Né? O que Deus uniu, o homem não separe. O que o homem uniu aqui, Deus une no céu também. Está na Bíblia agora. Se você não é cristão, se você não acredita nisso, esqueça o que eu falei. Mas até aqui nesse ponto, tá? Da relação sexual. O que está para trás aí, se você esquecer, você vai se ferrar. Você vai se ferrar. O seu relacionamento vai ser bonitinho só no papel, só na fotografia e só nos filmezinhos, nas postagens nas redes sociais. Vai ser tudo muito bonitinho. Porque dentro de casa, não sei se vai ter lar. Não sei se vai ter lar. Tomara que você me escute, repense sua vida e realmente entre numa linha do que eu estou falando. Admiração, respeito, lealdade, fidelidade e amor. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até uma próxima, gente.